Está começando mais um episódio do LivroCast, o podcast onde grandes livros são abertos, analisados e colocados em discussão. Hoje, o foco da nossa análise é um tema que, convenhamos, tira o sono de muita gente no mundo corporativo. Com certeza tira. Nós vamos falar sobre a transformação digital, a inovação nas empresas, a cultura organizacional e, claro, o papel da tecnologia como uma ferramenta verdadeiramente estratégica. O alvo da nossa análise de hoje é a obra Transformação Digital, uma jornada que vai muito além da tecnologia. Livro escrito pelo Antônio Salvador e pelo Daniel Castello. Exatamente. Certo, vamos desempacotar isso. A premissa central aqui é que a transformação digital não é simplesmente, assinar um cheque, comprar o software mais caro do mercado e achar que o problema está resolvido. Quem dera fosse tão simples, né? Pois é. Na verdade, é fundamentalmente uma mudança de mentalidade, de cultura e de modelo de negócio. A tecnologia, no fim das contas, é apenas o meio de transporte. Não é o destino final. Exato. E entender essa diferença é o que dita a sobrevivência no mercado atual. Para quem acompanha a gente agora, seja trabalhando na linha de frente da TI, liderando equipes de negócios ou só tentando entender para onde o mercado está indo, essa é a linha divisória. É o que separa quem fica de quem cresce. Sim. É a diferença entre as empresas que vão ditar as regras da próxima década e aquelas que vão virar estudo de caso sobre falência. O impacto de entender que a tecnologia não trabalha sozinha reverbera em absolutamente tudo que uma empresa faz. E a história de bastidores desse livro é algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo sobre os autores e a trajetória do Antônio Salvador é, no mínimo, inusitada. É fantástica. Pelo que entendi, ele era o vice-presidente de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Grupo Pão de Açúcar, o GPA. A empresa estava naquele momento de precisar criar uma área focada em inovação e saiu em busca de um líder digital, o famoso Chief Digital Officer. Mas a busca não deu muito certo, né? Como é que um VP de RH acaba virando o líder de tecnologia? Essa é a melhor parte da história. O Salvador começou a entrevistar candidatos no mercado para preencher essa vaga. Mas ele esbarrou num problema muito prático. Ninguém parecia ter a combinação exata de mente inovadora com o pragmatismo e a velocidade que o varejo brasileiro exige. Faltava o jogo de cintura, digamos assim. É porque se a pessoa fosse só focada em tecnologia, mas não entendesse de gente e de processos, seria engolida pela burocracia da empresa. Então, sabe o que ele fez? O quê? Ele mesmo se candidatou à vaga. Ele levantou a mão e disse que ia assumir. A liderança tomou um susto na época, mas bancou a ideia. E o Salvador liderou marcos gigantescos, tipo a compra da startup de delivery James. Ele provou na prática que a liderança da transformação digital tem muito mais a ver com gestão de pessoas e visão sistêmica do que com saber escrever linhas de código. Faz todo sentido. Mas o que levou ele e o Daniel Castello, que é um consultor super respeitado da Endeavor, a sentarem e escreverem um livro sobre isso? Porque já não existia material suficiente sobre o assunto no mercado? O que é fascinante aqui é que o ponto é justamente esse. Existia muito material, mas a grande maioria era literatura importada. Ah, claro. Eles compartilhavam de uma frustração muito real com a escassez de autores brasileiros falando sobre a nossa realidade. O mercado corporativo aqui estava sendo inundado por traduções gringas que falavam de realidades do Vale do Silício com orçamentos infinitos. E culturas totalmente diferentes da nossa. Totalmente. Como resultado, as empresas tradicionais locais estavam paralisadas. De um lado, uma avalanche de teorias importadas que não paravam em pé no Brasil. Do outro, a pressão implacável de competidores que já nasciam no meio digital. As chamadas nativas digitais. Isso. As empresas tradicionais foram literalmente encurraladas. Ou seja, elas precisavam de um roteiro prático focado na nossa cultura, que tem lá suas próprias manias, seus próprios gargalos burocráticos. E a tese que os autores defendem é que a transformação mexe com a organização inteira. De ponta a ponta. Estratégia, liderança, processos. Se a tecnologia é um motor, a empresa precisa saber para onde está dirigindo antes de dar a partida. Mas me explica uma coisa.
Porque a literatura acadêmica que a gente tem nas nossas fontes bate muito na tecla de que existe uma confusão enorme no mercado entre digitalização e transformação digital. O estudo do Enacib e os artigos do Silvio Meira falam muito disso. Qual a diferença real para quem está no dia a dia? Olha, essa é a armadilha número 1. Vamos tentar simplificar. A digitalização é pegar algo que já existe e colocar numa tela. Tá. Imagina aquele processo de aprovação de despesas que era feito preenchendo um formulário de papel, assinando e entregando numa pasta. Se a empresa compra um software e agora o funcionário preenche um PDF e clica em enviar, isso é só digitalização. O processo em si não mudou. O processo burocrático, as etapas, a lentidão, continua tudo igual. Só mudou o suporte. É enxugar gelo com tecnologia. Espera, então digitalizar um processo ruim é só ter um processo ruim mais rápido. Perfeito. É exatamente isso. Já a verdadeira transformação digital é questionar o modelo. É olhar para esse formulário e perguntar por que a gente precisa de 5 assinaturas. Como a gente pode simplificar? Isso, tipo, como podemos usar a inteligência artificial para aprovar automaticamente despesas padrão e só alertar humanos em casos de anomalia. É a adoção de um novo paradigma baseado na informação para gerar valor. Entendi a virada de chave. O pesquisador David L. Rogers, que é uma referência gigante na área, mapeia isso mostrando que a estratégia precisa ser repensada em 5 domínios principais: clientes, competição, dados, inovação e valor. Não é sobre o PDF, é sobre como a empresa gera valor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o livro destaca a tal da cultura de experimentação. Não existe inovação sem dar o direito de errar. E os autores apontam uma situação que parece cômica de tão trágica. Imagina uma grande corporação tradicional criando um super programa de trainee. Eles trazem jovens brilhantes, com uma cabeça totalmente voltada para o digital, ágeis, cheios de ideias. Eu já imagino onde isso vai parar. Pois é. E aí, no primeiro dia de trabalho, colocam essas pessoas sob a gestão de um chefe da velha guarda, focado em controle de ponto e processos super rígidos. É a receita do desastre, não é? É o que chamamos de choque de anticorpos corporativos. Nossa, excelente termo. A empresa contrata a inovação, mas o sistema imunológico da cultura antiga ataca e expulsa esses talentos. Se conectarmos isso ao cenário maior, é por isso que os autores batem tanto na tecla de que o RH e a liderança precisam ser os maestros da transformação. Tem um estudo assustador da Sloan Management Review, em parceria com a Deloitte, sobre isso. O que eles descobriram? Eles descobriram que 81% das empresas maduras digitalmente dizem ter uma estratégia clara. Mas quando vão perguntar para os funcionários, apenas 12% confiam que seus líderes têm habilidades e experiências reais para guiar a transformação. 12%? Isso é praticamente um atestado de falta de confiança. A base da empresa não acredita em quem está no comando do navio. Exatamente por isso a mudança tem que vir de cima e com o exemplo. A inovação não pode ficar isolada numa sala colorida cheia de puffs, enquanto o resto do prédio opera como se estivesse nos anos 90. E isso nos leva a outro pilar crucial que os autores trazem, que são os dados. Hoje se fala muito em ser uma organização orientada por dados, data-driven. Isso deixou de ser um artigo de luxo para virar requisito básico de sobrevivência. Eu ia justamente perguntar sobre isso, usar dados, criar economias de rede. Na prática, como a gente traduz isso sem parecer jargão de consultoria? Ser orientado a dados significa parar de tomar decisões baseadas no feeling do diretor com mais tempo de casa e passar a olhar para o que os clientes e os processos estão dizendo em tempo real. Os dados são os novos ativos das empresas. E quando falamos de economias de rede e novos modelos de negócio, é pensar em plataformas. Como assim? Pensa no conceito de um aplicativo de transporte ou de hospedagem, mas aplicado a outros setores. É criar um ecossistema digital onde fornecedores, clientes e parceiros se conectam através da sua infraestrutura, gerando valor em rede. Mas fazer essa virada no modelo de negócios não é perigoso? Quer dizer, a literatura discute muito a tensão entre evolução e revolução. Se uma empresa joga fora tudo que dá lucro hoje para tentar uma revolução digital do dia para a noite, ela não corre o risco de quebrar no meio do caminho? Corre e muito.
É por isso que os autores sugerem um ritmo cuidadoso. Inovar em modelos de negócios consolidados é como trocar o pneu com o carro andando. Aceitar riscos é fundamental, mas a pesquisa mostra que o caminho mais seguro geralmente é focar primeiro na evolução, naquelas inovações incrementais. Dar um passo de cada vez. Isso. Melhorar o serviço atual, usando tecnologia, criar novos canais de atendimento. Isso ajuda a construir a musculatura digital da equipe, acostuma a cultura com a mudança e cria um colchão financeiro. Só depois, com o terreno preparado, é que se parte para a revolução disruptiva do negócio. Legal, a teoria é ótima, mas eu quero colocar a mão na massa. O livro traz uns estudos de caso que são verdadeiros choques de realidade. E eu queria muito que a gente falasse sobre o caso da Gerdau. Ah, esse é clássico. Porque, para mim, ele é o exemplo perfeito do que não fazer no início. A Gerdau é uma gigante, uma das maiores produtoras de aço do mundo. Quando eles decidiram focar em transformação digital, compraram todas as novidades. Colocaram drones para sobrevoar e conferir estoques, sensores em máquinas, realidade aumentada nos treinamentos, e o livro revela que no fim do primeiro ano, o ganho financeiro mensurável de toda essa tecnologia foi absolutamente zero. Zero. Nada de retorno prático. Como isso acontece? Como o Conselho Administrativo não corta o orçamento inteiro de inovação depois de um resultado desse? Foi um momento super crítico. Os próprios executivos da Gerdau admitiram depois que fizeram o que eles chamaram de pirotecnia digital. Pirotecnia digital, adorei! Eles descobriram a duras penas que a tecnologia é a parte mais fácil da equação. O CEO, Gustavo Werneck, e a diretora de RH, Caroline Carpenedo, tiveram a sensibilidade de entender que o gargalo era humano. A cultura da empresa era pesada, extremamente hierárquica e cheia de comitês de aprovação. Não adianta ter um drone se a decisão sobre o que fazer com a imagem capturada pelo drone leva 3 semanas para passar por 5 diretores. Faz todo sentido. E o que eles fizeram? Em vez de desistir, eles deram um passo para trás. E o que significa dar um passo para trás numa empresa tradicional desse tamanho? Significa quebrar a hierarquia física e mental. Eles eliminaram as salas exclusivas da diretoria. O próprio CEO foi trabalhar num ambiente aberto, sentando junto com a equipe. E teve uma campanha interna que é um clássico moderno do RH. A campanha do adesivo na escada, eu adoro essa história. Conta aí. Eles colocaram um adesivo bem no primeiro degrau da escada, que dava acesso ao andar corporativo da diretoria, com a frase "Tem certeza de que você precisa subir?". É brilhante, porque ataca de frente aquela cultura do medo, onde ninguém toma decisão sem pedir a bênção do chefe. É o questionamento direto da dependência. Além disso, a alta liderança inteira voltou para a sala de aula por 6 meses. Receberam treinamento para reaprender a trabalhar com simplicidade e dar autonomia aos times. O próprio CEO precisou aprender a demonstrar vulnerabilidade, chegando para a equipe e dizendo que não sabia a resposta e que eles iam aprender juntos. Isso é liderar a mudança de cultura pelo exemplo. Sem essa etapa, nenhum software salva a empresa. E por falar em dar autonomia e mudar o modelo, não dá para falar de transformação no Brasil sem citar o Magazine Luiza. E aqui eu não estou falando só da Lu, do avatar virtual que todo mundo conhece. O livro mostra que o avatar foi só a ponta do iceberg, certo? Exatamente, foi só a embalagem de algo muito maior. O verdadeiro milagre foi logístico e cultural. Como eles conseguiram convencer, por exemplo, o vendedor da loja física, aquele que ganha comissão, a não enxergar o site da própria empresa como um inimigo que vai roubar as vendas dele? Essa é a grande sacada do Magalu e o que os separa da concorrência. Eles entenderam que a transformação digital precisava integrar tudo. Para resolver o dilema do vendedor, eles mudaram a estrutura de incentivos e a cultura. O vendedor da loja física passou a ser equipado com tecnologia, um smartphone com todos os dados do cliente e passou a ganhar reconhecimento por ajudar na venda digital ou servir como ponto de retirada rápida. A loja física virou um mini centro de distribuição para o e-commerce. Perfeito. A tecnologia foi desenvolvida dentro de casa para servir a essa nova estratégia. Eles pararam de competir consigo mesmos e criaram uma plataforma unificada. E tem outros casos no livro que mostram o RH puxando essa fila, não tem? O caso da Forte Brasil e da Shell. Como é que essas empresas usaram a tecnologia para resolver problemas de gestão de pessoas? A Forte Brasil, que atua com crédito popular,
percebeu que a marca empregadora deles era muito tradicional. Para atrair talentos ágeis, o RH teve que promover uma revolução cultural interna, mudando a forma de avaliar e comunicar. Já o caso da Shell é fascinante pelo uso de dados. O que eles fizeram com os dados? Eles criaram uma plataforma interna com inteligência artificial. Funciona assim. Digamos que uma líder de projeto em Londres precisa de alguém que entenda de um software específico de análise geológica, mas só por 10 horas semanais. Em vez de contratar fora, a IA vasculha o banco de talentos interno e diz que tem um engenheiro no Brasil com essas habilidades exatas e com espaço na agenda. É a tecnologia potencializando as habilidades humanas. Então, o que tudo isso significa? Ouvindo tudo isso, me vem uma pergunta óbvia. Se a receita parece fazer tanto sentido, por que a taxa de falha em projetos de transformação digital ainda é tão alta? Por que a gente vê tanta empresa tropeçando? Isso levanta uma questão importante. O comportamento humano busca a zona de conforto. A literatura aponta que as empresas tropeçam no apego aos resultados de curto prazo. Os investidores querem lucro neste trimestre, e a transformação consome recursos e gera turbulência no início. Além disso, tem a aversão ao risco. O medo de errar. Metade das empresas com baixa maturidade digital morrem de medo de dar um passo em falso. Então elas se escondem naquilo que já falamos. Compram um software gigantesco, instalam numa empresa burocrática e esperam a mágica acontecer. Confundem usar uma ferramenta nova com transformar o negócio. O famoso colocar um motor de Ferrari num chassi de Fusca. De nada serve entregar o software mais perfeito do mundo se a cultura corporativa não permitir que ele seja usado de forma autônoma. O maior mérito do livro do Salvador e Castello é tirar o holofote da tecnologia pela tecnologia e iluminar o fator humano. E olhando para o cenário atual, o tempo para reagir está cada vez mais curto. A inteligência artificial, a computação em nuvem, tudo isso comprimiu o tempo de resposta do mercado. Metodologias ágeis não são mais um luxo de startups. É um requisito de sobrevivência. E para quem escuta e pensa que o seu setor é muito tradicional para isso, a gente tem nas fontes um exemplo que quebra qualquer desculpa. É o caso de adaptação da Igreja Católica. Nossa, esse exemplo é fantástico. Instituição milenar, dogmas rígidos, e até eles entenderam que o vento mudou. O Vaticano percebeu que precisava falar a língua do novo século. Eles criaram o Dicastério para a Comunicação, unificando rádio, jornal impresso e TV numa estrutura digital moderna. É convergir séculos de tradição para uma plataforma multimídia. E tem os projetos no metaverso, a iniciativa do Santuário da Vida. Sem falar no projeto Humanity 2.0, com galerias em realidade virtual escaneando obras de arte para a Web 3.0. É surreal. É o encontro da tradição com a fronteira da inovação. E pense na complexidade. Eles criaram comitês éticos para debater inteligência artificial. Se uma instituição bimilenar consegue repensar sua cultura para a Web 3.0, qual é a desculpa de uma corporação para não modernizar seus processos? Nenhuma. Fica provado que a evolução alcança todas as esferas. A gente vai se encaminhando para o fechamento da nossa análise de hoje. Se a gente tivesse que resumir a grande lição dos autores para quem nos escuta, qual seria? O resumo é que a transformação digital não é um projeto com data de entrega. Ela é um estado perpétuo de prontidão, aprendizado e adaptação. As empresas de sucesso funcionam como organismos vivos. Elas experimentam e moldam a tecnologia para servir à estratégia humana. A tecnologia é uma ferramenta nas mãos de pessoas. Se elas não estiverem engajadas, a ferramenta perde a utilidade. Excelente. E antes de irmos, eu queria deixar uma semente provocativa para a nossa própria reflexão. A gente passou esse tempo todo falando sobre empresas que falham porque focam só no software, mas até que ponto cada profissional também não precisa passar por sua própria transformação digital íntima? É uma ótima provocação. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro? Atualizando nossos currículos com as novas IAs que aprendemos a usar, mas, no fundo, continuamos pensando e colaborando com a mesma mentalidade analógica e burocrática de 20 anos atrás? Fica o pensamento para quem nos acompanha. Esse foi mais um episódio do LivroCast, o podcast onde grandes ideias da literatura encontram o mundo da tecnologia e da inovação. E para
todos que nos escutam hoje, o convite à reflexão contínua permanece. A sua empresa está realmente passando por uma transformação digital ou apenas adotando novas ferramentas?